Olá, pessoal! Aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. No vídeo de hoje, eu trouxe uma entrevista com minha aluna Marcela. Ela foi aprovada na prova de proficiência da FUNCERN ou do IFRN. Essa prova de proficiência tem toda semana. Os links citados no vídeo vão ser deixados aqui na descrição desse vídeo. Marcela, seja bem-vinda. Marcela foi minha aluna. Gente, quando eu digo que uma pessoa foi meu aluno, na verdade, é meu aluno para sempre. Eu nunca digo que foi. Marcela é minha aluna do curso para proficiência, né, Marcela? Ela já fez a prova de proficiência dela, né, do IFRN, FUNCERN, né, IFRN. E eu queria que você contasse para a gente, Marcela, como foi a prova, quanto tempo é de prova, como foram as questões, né? Eu queria que você contasse para a gente, porque tem muita dúvida sobre essa prova, porque eles não disponibilizam provas anteriores. Então, muita gente quer fazer, é um preço acessível, né, e quer fazer, mas fica inseguro por não ter essas provas anteriores e não saber o que esperar da prova, né? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse e tudo mais, e depois dissesse como foi essa experiência com a prova. Oi, boa tarde, professora. É um prazer estar aqui, né? Ainda mais depois do resultado, né, positivo aí, aprovada na proficiência, que era o meu grande medo, né? Eu entrei no programa de pós-graduação em psicologia, né, da UFRN, entrei nesse ano, né, a turma desse ano, e tinha a proficiência, né, então lá, acho que devido à pandemia, essas questões, eles colocaram, porque antes era no ato da inscrição, já tinha que entregar, né, e aí eles deram prazo até o final do semestre, que acho que até o dia 23 de julho, para fazer essa entrega, então era como se eu ainda não me sentisse lá dentro do programa, porque tinha essa pendência, né, e eu acho que é o grande medo para quem não sabe inglês, né, tanto que desde quando eu pensei em fazer o mestrado, que eu sigo, né, a professora Lorena, sigo lá no Instagram, que eu já tinha visto algumas coisas, engraçado, né, os algoritmos, quando a gente fala alguma coisa, começa a aparecer, então, de repente, você apareceu, o seu Insta apareceu para mim, e aí eu fui seguindo, fui olhando, né, em relação a isso, eu disse, acho que é esse curso que eu preciso fazer para poder realizar a prova, né, umas professoras minhas já tinham dito, Marcela, tem uns cursos, existem cursos aí preparatórios para a proficiência, e aí quando eu vi esse curso, né, que teve agora, que justamente eram as proficiências de maio, entre abril e maio, né, eu disse, não, eu tenho que fazer a prova agora para poder já ficar livre, né, para poder ganhar tempo também, caso não fosse aprovada, e aí é tanto que eu fui no Instagram, né, no direct, professora, não sei nada inglês, não falo inglês, não sei nada, e aí ela, esse curso é para você, eu disse, então é possível, vamos embora. E aí fiz um curso muito bom, né, é bom mesmo, assim, porque mesmo eu não sendo fluente, não sabendo falar inglês, né, não é só fluente, não sabendo falar inglês, dá uma noção, né, da estrutura, da gramática, né, que eu acho que isso que é o ponto chave, né, para a questão das provas, né, então, assim, eu que tenho vontade e vou fazer, né, já colocando aí nos planos futuros, um curso mesmo de inglês, assim, de conversação, né, escrita e tudo, mas já foi um passo, assim, excelente, né, acho que valeu muito a pena fazer o curso, e aí surgiu a prova da FUNCERN, né, do IFRN, e aí eu disse, agora, eu tenho que fazer, porque eu ia viajar, né, eu viajei, e eu disse, não, eu vou fazer antes. E aí fiz a inscrição e fiquei assustada quando tinha lá assim, não pode usar dicionário. Eu disse, agora, é uma prova virtual, né, online, 40 minutos de prova, e aí eu também fiquei preocupada com o tempo, e não podia usar dicionário de forma alguma, nem online, nem impresso, nada. E aí eles gravam, né, quando você está lá. O bom é que antes eles dão a noção para você saber como é que vai funcionar, você tem uma simulação, você tem direito a uma simulação,
E aí você entra, que é para dizer que ele vai compartilhar sua câmera, você vai compartilhar sua câmera, sua tela, né? E aí eu disse, será que eles vão simular com questões assim, parecidas, né? Nada, questões que não tinha nada a ver, mas aí... Simularam antes, no caso, eles deixaram vocês fazerem umas questões, foi assim? Isso. Fica lá aberto, você tem um prazozinho, né? Quando você for fazer, mas você só faz uma vez. Para se familiarizar com a estrutura, o sistema, né? Como é que vai ser, para saber onde é que você vai clicar e tudo. Mas é muito fácil. E aí as questões eram questões nada, era qual é a capital, não sei de onde. E era só umas questõezinhas só para você ver como é que funciona, porque assim, aparece uma questão, aí o tempo fica ao lado, o cronômetro, né? Foram 10 questões. Agora, deixa eu ver. Não, 8 questões. Foram 8 questões, 6 questões de marcar, né, objetivas, e 2 questões de tradução. Então, as de tradução, cada uma valia 2 pontos, e as outras valiam 1 ponto, né, que fechava o total de 10. Mas as questões são de interpretação e tradução, né? Então, não tem um texto inteiro, né? Eles vão botar lá um trecho do texto, mas todas as questões falam do mesmo texto, sobre o mesmo assunto, e aí ele bota lá um fragmento da questão, do texto, e aí vai perguntar o que é que aquela parte do capítulo está se referindo a quê, né? Está falando sobre o quê? Qual é a afirmação que é correta, afirmativa, né? Então, e aí eles vão... Está faltando no texto, né? Não tem. Já está lá, não tem texto. Vai ser sempre fragmentos. Cada questão vai ter um fragmento do texto e embaixo as questões referentes àquele texto do que ele está perguntando, né? Então, e o cronômetro. Aí, quando a questão aparece, do lado já começa o cronômetro. Então, as questões objetivas são 4 minutos. E aí, você tem 4 minutos para responder. A partir do momento que você respondeu e confirma lá, né, a sua resposta, aí ele já passa para a segunda, mesmo que o tempo não tenha acabado. Né? Então, por isso que tem o tempo, né, ele até orienta, né? Você tem o tempo, a partir do momento que você confirmar, já passa para outra. Então, você tem aquele tempo, dá para você observar, olhar direitinho. Se acabou o tempo, você não tiver terminado e acabou o tempo, eles já passam para outra. Eu li lá que quando você não responde, parece que eles dizem qual era a questão, alguma coisa assim. Mas ele já passa. E aí, esse cronômetro, né, no início ele também dá uma assustada, né, porque fica lá, correndo o tempo, você fica olhando o tempo passando e você tá ali também concentrado para responder, né, aquela questão, mas assim, dá tempo. Eu não, só uma questão que eu fui até, já no finalzinho, e parece assim, eu sabia que eu tinha errado, né, interessante, eu respondi, mas eu acho que não era isso não, eu acho que eu errei essa questão, e realmente foi a questão que eu errei. Errou só uma? Errei uma questão, foi. E aí também, tem uma questão, agora tem o seguinte, você tem que atingir uma pontuação para poder você ir para a sua tradução, né? Parece, se eu não me engano, é isso. Uhum. Se eu não me engano, acho que eu li isso no edital, que você tinha que acertar algumas questões para poder ter a correção da prova. Acho que era alguma coisa assim. Era para poder eles corrigirem, se tivesse acertado pelo menos, sei lá, se você acertou só uma, a sua prova nem é corrigida. Eu acho que se eu não me engano é assim mesmo, professora. Aí você vai para a tradução. Aí eu fiquei até nessa dúvida, será que na tradução eles olham e consideram a questão toda, né? Já que vale 2 pontos, será que é até 2 pontos, né? E aí eu vi que é isso mesmo. Eu acredito nisso também, que eles consideravam o que você escreveu. Isso, eles consideram, eles vão lá olhando e vão considerando o que você escreveu lá na tradução, né? Aí deu certo. E dá tempo, então, assim, só essa questão mesmo, que eu fui até um limitezinho do tempo, as outras, eu nunca cheguei a fazer os 4 minutos, e a da tradução são 8 minutos, mas também é um parágrafo curto,
né? E é um parágrafo também no mesmo texto. Então, assim, você já vem na prova entendendo do assunto do que está se falando, né? Então, você já vê as frases, você já vê as mesmas palavras, a frase, o tema, né? Que meu tema da prova era sobre política, mas era sobre políticas de educação e tecnologia numa cidade que tem lá o nomezinho da cidade. E aí ele falava sobre isso, sobre essas políticas educacionais, né, que estão mudando, da tecnologia, o que é que isso traria de bom ou não para aquela cidade, né, e politicamente, e também falando sobre o contexto político. Então, assim, foi bem tranquilo o texto, e como você já ia, né, entrou no assunto, cada questão, você já ia conhecendo, então quando foi para a tradução, já fica um texto mais familiarizado. Eu pensei que ia ser outro texto diferente, mas não, tudo só sobre aquele tema. Muito legal isso, porque o jeito que eles levam, né, a prova, você já está familiarizado com as palavras, os verbos, né? Isso. Do tipo, e também essa gestão do tempo é muito legal. Porque tem a da UFSC, inclusive, gente, só abrindo um parêntese aqui, essa prova do IFRN, ela tem toda semana. Você entra lá, vou deixar também o link aqui, certo, na descrição do vídeo, vocês entram lá, vocês podem fazer a inscrição, enquanto houver vagas, eles vão aceitando as pessoas. Então, é toda semana. E é engraçado, a UFSC também tem 40 minutos, mas é você que tem que gerir seu tempo lá. Essa não, essa já tem um cronômetro, você tem que gerir também, mas assim, eles já dão essa ajuda, né? E você, tô vendo aqui quantos minutos, acabou ali, passa direto, né? E assim, é mais fácil, eu acho, para você gerir, e eles vão colocando questão a questão, então você não tem que estar para lá e para cá, decidindo qual fazer, você vai ter que fazer na ordem. Eu acho que é legal isso, eu acho legal. Sim. Esse tempo de 40 minutos, o que é que tu achou desse tempo de 40 minutos, assim? Foi corrido? Não, no momento, logo quando eu me inscrevi, eu me assustei, 40 minutos, será que vai dar tempo? Né? E aí eu pensando que vai ter questão de tradução, aí das questões, né? Eu disse, agora, será que vai dar tempo? Será que esses 40 minutos eu vou né, conseguir mais? Para mim foi bom, porque depois eu fiquei pensando, será que se eu tivesse uma prova de 3 horas, eu acho que o aperreio era maior, assim, né, porque mais questões e tudo, mas para mim foi uma experiência boa, assim, tranquila, né, eu terminei antes dos 40 minutos, terminei antes dos 40 minutos, realmente é possível, dá tempo, e para mim, assim, encerrou, né? E as questões não mesmo sendo questão de interpretação, mas não são questões grandes, assim, né? Que tem um enunciado muito grande, que tem um fragmento do texto muito grande, não. São questões mesmo possíveis, mas que tem lá, né? São aí de interpretação, tem 4 alternativas de A, D, mas sempre tem, assim, umas coisinhas que é uma palavra ou outra que vai tornar diferente, sabe? Então, essas questões de interpretação são de múltipla escolha ou são para você escrever, abertas? São de múltipla escolha. São de múltipla escolha. Isso. Todas as 6. As 6 primeiras são assim, somente para você escolher. Claras, eu digo assim, questão que diz o que quer logo, sem enrolação. Sim, são bem objetivas. São. Em prova... E é uma enrolação para dizer o que quer na questão. Não, elas são bem objetivas, não tem nem essa pegadinha, nem aquele negócio, essa daqui está mais certa do que a outra, né? São questões tranquilas, assim. Ótimo, Marcela, ótimo. É uma prova ótima, né? Eu não sei inglês, né? Mas, assim, o conhecimento que eu levei para a prova, eu estudei, né? Então, o conhecimento que eu fiz da prova foi do curso, de todas as aulas, e aí, quando eu marquei a prova, eu fui rever as aulas, né? Então, eu revi as aulas. E outra coisa que eu tenho que dizer, as palavras, os verbos, tudo que a gente estudou, os advérbios, tinha lá. Então, assim, eu fui lá, eu
fiz a revisão das aulas, tudinho. Eu olhei 2 aulas que você colocou, né? Porque para a gente do verbo to be, do vocabulário, de preposições. Então, assim, ajudou muito. Quando eu estava na prova, eu disse, caramba, eu vi isso hoje de tarde. Na aula que estava dentro, eu vi hoje de tarde. Esses advérbios eu vi hoje à tarde, sabe? Os pronomes eu vi hoje à tarde. Então, assim, realmente tem lá as coisas você vai, e realmente, se estudar, você consegue. E assim, e eu sem dicionário, né? Eu também tinha esse medo. Será que eu vou conseguir sem dicionário? Mas consegue. Porque o que tinha na aula, aí eu disse, rapaz, olha aí como é, né? A questão, os pronomes, a forma e como realmente você vai, né? A questão da leitura, do scanning, tudo que teve na aula eu fui seguindo e deu certo, né? As estratégias, isso, de tradução, que, como você diz, vai colocando, eu fiz isso. O que eu ia vendo, né? Botei o Frankenstein, depois eu fui ajeitando, eu fiz desse jeito a tradução, eu fui olhando o que era, eu ia colocando tudo, né, o que eu conseguia traduzir, depois eu fui fazendo as conexões, e aí fui colocando um texto mais coerente, né, um texto entendível. Mas eu fiz meus Frankenstein, sim, lá na tradução. É que, só explicando aqui para o pessoal que vai assistir, os Frankenstein são as traduções. Eu falava para eles assim, quando tem uma questão de tradução e você não, você olha assim, dá logo um desespero, tem que traduzir aquilo tudo, né? Mas tem estratégias que ajudam vocês a entenderem o que é que vem antes, o que é que vem depois, grupo nominal, né? Essas coisas. E aí, para ir ficando mais aliviados, digamos assim, mais calmo, vai montando o seu Frankenstein. Pega o substantivo, pega uma palavra cognata que você saiba e vai montando para aquilo fazer sentido, e depois você vai deixando assim coerente, de acordo com a língua portuguesa. É o montão Frankenstein. Acho que eu vou criar uma aula com esse nome. Monte seu Frankenstein. Sim, muito. Foi muito bom. E assim, e como é interessante, professora, que a gente vai olhando, quando eu olho lá, e você diz assim, meu Deus, eu estou entendendo o que está dizendo ali. Né? Não consigo traduzir tudo, vai ter palavras, realmente, tinha palavra lá que eu não sabia o que significava e não podia olhar no dicionário, né? Mas de você olhar assim, eu estou entendendo o que está dizendo ali, o que esse texto está querendo dizer, eu consigo ir acompanhando, sabe? Assim, foi muito satisfatório mesmo, assim, de poder olhar e entender e dizer, eu consigo fazer essa prova, né? Mas é isso. Fiz o curso, revi as aulas e estudei, porque senão não dá certo mesmo. Eu assino embaixo. Marcela estudou mesmo, muito empenhada, sempre, e dando o jeito dela para entender as coisas e estudando. Gente, não tem mistério, não tem segredo, na verdade. O segredo é esse, é estudar. Ai, qual é o segredo? Não existe segredo. O segredo é estudar. Não tem isso, né? E assim, você recomenda, Marcela, o curso para os alunos? Demais, recomendo, né, o curso mesmo de proficiência para mestrados, eu recomendo muito, né, e assim, e você leva, né, então é algo que você vai aprender, vai fazer aquele curso para a prova, mas é que você vai levar para o seu mestrado, né, quem não vai ter tempo de fazer um curso de inglês, né, você vai conseguir levar, porque vão vir textos que você vai conseguir estar ali, né, desenrolando no que está dizendo uma tradução, né, realmente é algo que você não é só para a prova. Você estuda para a proficiência, você faz a prova, mas as aulinhas que ficam ali na plataforma, né, as coisas que é sobre gramática, né, é sobre a estrutura de escrita, do vocabulário do inglês. Então, assim, você também está levando para o seu curso, né, para as disciplinas, os estudos. Muito bom mesmo. É assim, porque muita gente tem um curso para fazer essa prova. É isso, é para você entender o que está escrito e conseguir resolver. O curso ele vai lhe dar essa base, né, da gramática. Não se assustem quando eu falo gramática. Gramática não é para pegar uma gramática e enfiar a cara e sair aprendendo tempos verbais, não. São palavras não, são assuntos, né, chave que você precisa saber
para resolver aquilo ali. Você não precisa estudar gramática completamente, enfiar a cara, ficar lá horas estudando, nada disso. São coisas, são assuntos-chave. Isso, exatamente isso. E assim, recomendo, se você está precisando mesmo fazer a proficiência para mestrado, faça o curso, estude, que é possível. Eu até agora fico besta assim, de dizer, cara, é possível, né? Eu fiz. Você é uma executora, Marcela. Eu vi desde o começo, quando você começou a estudar, essa aí, essa vai passar logo, inclusive. Pois é possível sim, e façam o curso, sim, recomendo mesmo. E quanto você tirou? Tirei 8,9. 8,9, gente, notaço, viu? Notaço. 8,9. E assim, teve uma tradução que eu fiquei com 1,9. Na tradução, e se eu não me engano, a outra foi. E a outra eu fiz os dois, porque nas outras questões eu errei uma, né? Então foram 5,678, 8,9. Quase que a tradução fechava tudo. Uma fechei nos dois, então acertei tudo. E a primeira, fiquei com um décimo só, um décimo a menos. Então, assim... Mas foi ótimo. Isso, foi sim. E lá também você escolhe a sua área, né? Ciências humanas, exatas, escolhe. Né? Então, como minha área era de humanas, coloquei lá ciências humanas, então vem um texto referente à área geral, né? E é isso, né? Eu queria agradecer, né, por você ter vindo, entrevista, porque, assim, muitas pessoas, como eu já disse no começo, têm dúvidas em relação a essa prova e tudo mais, mas é isso, gente, não é um bicho de sete cabeças, é possível, com estudo, você fazer essa e qualquer outra prova, certo? Então, eu queria agradecer a Marcela pela presença, por me conceder essa horinha. E é isso. Um beijo e muito obrigada por estar aqui. Nada, obrigada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais como é essa prova de proficiência, que vem gerando muitas dúvidas, já que eles não disponibilizam provas anteriores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.